Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor. Que frase poderosa para começar, não é? Essa é a chave, o segredo para uma vida que é feliz de verdade, uma vida abençoada. Mas como é que é essa vida na prática? O que isso significa no dia a dia? É exatamente nesse retrato fascinante que a gente vai mergulhar agora. Pois é, o Salmo 112 é exatamente isso, um retrato. Um retrato super detalhado da pessoa que vive essa felicidade. Pense em cada versículo como uma pincelada do artista, sabe? Uma pincelada que revela o caráter, que mostra as bênçãos e que destaca a firmeza de quem vive assim, em temor ao Senhor. Para a gente entender bem essa obra-prima, nós vamos olhar para ela em 4 partes. Primeiro, o fundamento de tudo. Depois vamos ver as bênçãos, a justiça e a luz. Em seguida, o coração firme e generoso dessa pessoa. E por fim, a gente vai descobrir quem é o retrato perfeito: Cristo. Vamos começar pela base. Então, vamos lá. O fundamento da felicidade. Qual é o ponto de partida? De onde tudo começa para essa vida ser tão abençoada? A resposta, como a gente já viu, está logo no primeiro versículo. E essa expressão, temor do Senhor, é super importante a gente entender direitinho. Não tem nada a ver com medo, sabe? Aquele medo que paralisa. Pelo contrário, é um respeito, uma reverência tão profunda, uma admiração tão grande por quem Deus é, que obedecer se torna uma alegria, vira um prazer e não um fardo, um peso. E aqui está o ponto central de tudo. A verdadeira felicidade não começa com o que a pessoa tem, com as coisas que ela possui. Começa com quem ela honra. Todo o resto que a gente vai ver no Salmo depende dessa relação. A alegria de verdade nasce nesse coração que reverencia a Deus e que encontra prazer em viver do jeito dele. Ok, com esse alicerce bem firme no lugar, vamos começar a ver o que é construído em cima dele. Agora a gente vai falar das bênçãos, da justiça e da luz. São como as cores, os detalhes que começam a dar vida a esse retrato. E o Salmo fala de bênçãos bem concretas, coisas do dia a dia. Fala de ter uma descendência poderosa, ou seja, uma família que é uma bênção na terra. Fala de prosperidade e riqueza em casa. Mas olha que interessante o que o texto destaca como algo que permanece para sempre. Não é a riqueza, que a gente sabe que pode ir e vir. É a justiça. É o caráter íntegro dessa pessoa. E aqui tem uma coisa simplesmente incrível. O Salmo 112 é quase como um espelho do Salmo anterior, o 111. O 111 descreve o caráter de Deus. E o 112, o caráter do justo. E olha só a conexão. Deus é compassivo e misericordioso. O justo é bondoso, compassivo e justo. De Deus se diz que a sua justiça permanece para sempre. E do justo, a mesmíssima coisa. Ou seja, viver perto de Deus, em temor a Ele, nos faz refletir quem Ele é. Agora, quando o Salmo diz que aos justos nasce luz nas trevas, isso não é uma promessa de uma vida sem problemas, não. As trevas, as dificuldades, as crises, elas vêm. A promessa é outra. É que no meio da escuridão, a pessoa justa se torna uma fonte de luz. Ela reflete o caráter de Deus e com isso traz esperança e direção, exatamente quando tudo parece perdido. Beleza, agora vamos dar um zoom, vamos olhar mais de perto o coração desse retrato. Qual é a atitude interior? O que move essa pessoa por dentro? A gente vê que essa ética do coração se mostra de um jeito muito prático, principalmente com dinheiro e negócios. Primeiro, compaixão. A pessoa empresta, ajuda, não pensando só no lucro, mas para socorrer quem precisa. E segundo, justiça. Ela conduz os seus assuntos, seus negócios com total integridade. É uma pessoa de palavra. E o Salmo é muito realista. Ele não pinta o mundo cor-de-rosa. Ele diz com todas as letras: más notícias chegam. É um fato da vida. Ninguém está imune. E aí vem a grande questão, né? Se as más notícias são uma certeza, como é que dá para não ter medo? Como não ser levado pela ansiedade? De onde vem essa firmeza toda? A resposta do Salmo é fantástica. A estabilidade não vem da própria força, de um pensamento positivo. Não, o coração é firme porque a confiança está no Senhor. O coração é sustentado. É Deus quem segura. Não é a pessoa que se segura sozinha. A segurança não está nas circunstâncias, mas em quem Deus é. E com isso a gente chega na parte final, e talvez a mais importante de todas. Agora a gente vai entender quem é o modelo perfeito desse retrato, a pessoa que viveu isso em plenitude. Olha que legal isso. O versículo 9 diz que o justo distribui, dá aos pobres.
Essa ideia de generosidade radical é tão central que séculos depois, o apóstolo Paulo vai usar exatamente essa frase, lá em 2 Coríntios, para ensinar os cristãos sobre como eles deveriam ser generosos. Isso mostra como esse princípio atravessa a Bíblia toda. E para fechar, o Salmo mostra dois destinos, um contraste bem forte. De um lado, o justo. Sua justiça permanece, seu poder é exaltado, sua memória é eterna. Do outro, o ímpio. O que sobra é raiva. Ele se consome e o desejo dele simplesmente perece. Acaba em nada. Então, quando a gente olha para esse retrato completo do justo, a gente vê um padrão de perfeição, não é? Um temor perfeito, um prazer total nos mandamentos, uma generosidade sem limites, um coração que nunca vacila. É um ideal que, vamos ser sinceros, por nós mesmos, é impossível de alcançar. Isso nos leva à pergunta final e decisiva. Se nenhum ser humano consegue ser a encarnação perfeita desse salmo, então, de quem ele está falando? Quem é o justo? A resposta da fé cristã é clara: Jesus Cristo. Ele é o cumprimento perfeito. Ele é a pessoa que preenche cada detalhe desse retrato. Pense bem, Jesus temeu ao Pai perfeitamente. Ele teve prazer completo em fazer a vontade do Pai. Foi perfeitamente compassivo e justo. Seu coração foi firme, nunca se abalou, nem diante da cruz. Ele distribuiu tudo de si, a própria vida, por amor aos pobres de espírito. Ele é a verdadeira luz que brilha nas trevas. O retrato completo é ele. E aqui vem a melhor notícia de todas. Para quem crê em Cristo, o Salmo 112 deixa de ser uma lista de regras impossíveis de cumprir para tentar ser salvo. Não, ele se torna o retrato do que Deus, pela sua maravilhosa graça, começa a produzir na nossa vida porque estamos unidos com Cristo. A salvação não é pelo nosso esforço, é um presente, é pela graça. E essa vida justa é o fruto que nasce dessa nova realidade. Então, ao terminar essa nossa jornada pelo Salmo, a reflexão não é de cobrança de preciso ser perfeito, mas sim uma pergunta: qual traço deste retrato o Espírito de Deus convida cada um de nós a cultivar hoje? Onde Ele quer nos fazer um pouco mais parecidos com Jesus? Talvez na generosidade? Ou na firmeza diante de uma notícia ruim? Ou em encontrar mais alegria em obedecer? Fica essa reflexão para a gente.